Minas Gerais registrou mais uma morte de um bebê com menos de um ano pela Covid-19. No total, 14 crianças nessa faixa etária perderam a vida no estado em decorrência de complicações da doença. Os dados estão no boletim de hoje da Secretaria de Estado de Saúde. Pois é, e na última sexta-feira, durante coletiva de imprensa da Prefeitura de Ouro Preto para anunciar o toque de recolher na cidade, a secretária municipal de saúde demonstrou preocupação com o agravamento da pandemia. Ela destacou que há casos de Covid confirmados em menores de 17 anos na cidade. Veja. Nós já tivemos 58 casos de Covid-19 confirmados em menores de 17 anos. 18 casos confirmados positivos, e na maioria desses casos confirmados por testes de PCR em crianças, sendo que 9 desses casos se deram em 2021. Então, esse já é um reflexo das variantes, já é um reflexo de uma nova de um agravamento mesmo da pandemia. E aí a gente tem olhado para esse cenário, né, que a gente tem chamado tristemente de tsunami mesmo. Então a gente tem, qual cenário que nós temos visto? As variantes, já foi identificada a variante em Ouro Branco, então está muito próximo, está se aproximando de nós. Nessa mesma coletiva, o enfermeiro Jonathan de Jesus Silva fez um balanço da Covid-19 em Ouro Preto. De acordo com os dados apresentados pelo enfermeiro, janeiro foi o mês com o maior número de casos confirmados da doença desde o início da pandemia. No quadro azul, a gente representa o ano de 2020. Então a gente vê o início da pandemia até a gente atingir um pico em agosto, de 75 casos semanais, e depois a gente chega em novembro, atingindo também uma média de 84 casos. Né? E a gente tem o maior pico de novembro, com 107 casos por semana. E logo depois, em janeiro, é onde a cidade marca o seu pior pico de número de casos, com 267 casos confirmados. Isso arrasta e aponta para nós que a leitura da abertura do comércio ela não é tão significativa quanto os feriados prolongados que a cidade tem. O enfermeiro destacou ainda que a tendência é de aumento de casos da doença e que, por conta disso, a cidade pode entrar na onda roxa do Plano Minas Consciente. Essa onda foi criada na semana passada pelo Comitê Extraordinário Covid-19 e é agora a mais restritiva do Minas Consciente. O reflexo dos casos do final do ano de Natal e Ano Novo construíram o nosso pior pico. Tivemos, na quarta e na quinta semana epidemiológica, que correspondem à última de janeiro e à 1ª de fevereiro, uma queda, né, justamente pelas medidas de restrição que a Prefeitura construiu para preparo para o Carnaval. Logo depois, a gente começa a ter uma incidência novamente de crescimento dos casos positivos na cidade, que é o que mais nos preocupa. A convocação para o número de casos de alta no estado de Minas Gerais apontaram a necessidade da construção da famosa onda roxa. A famosa onda roxa, ela coloca um cenário para nós em que a nossa cidade é a única da região central do estado de Minas com condições de, na próxima semana, atingir a necessidade da construção da onda roxa. Então, esses números para nós, eles colocam que a nossa tendência é de alta de casos. E aqui na comparação de 2021 a 2020, a gente vê que a nossa média semanal de casos é 100 e 130 casos semanais. O enfermeiro falou também sobre o registro da doença em crianças do município. Segundo Jonathan, uma delas precisou ir para a UTI devido à doença. A gente fala isso trabalhando na Secretaria de Saúde com muita emoção. Porque ver todos os casos que a gente vê diariamente, de casos novos, acometidos inclusive na faixa etária das crianças, nós tivemos o nosso primeiro caso grave, 2 anos de idade positivo, necessitando de leito. Então é uma preocupação que tende a nos atingir e nos atingir muito fortemente. Né? Então a necessidade de construir as medidas mais restritivas para a cidade, como o governo e a Secretaria de Saúde tem recomendado, ela é muito necessária nesse próximo período.
O enfermeiro destacou ainda que a UTI exclusiva para Covid-19 da Santa Casa tem funcionado com média de 100% de ocupação e que grande parte da demanda da UTI é de Ouro Preto. Vale destacar que, de acordo com o último boletim divulgado pelo hospital, 8 dos 10 leitos da UTI para Covid estão ocupados. E a TV UFOP e a Rádio UFOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações.